E hoje eu quero falar sobre algo, se eu tenho comunhão com Deus, aí vem na outra coisa, não sei se está ali, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho com os irmãos. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho com os irmãos. Não tem como separar isso, né? Não tem. E eu quero só lembrar de sinônimos da palavra comunhão que eu compartilhei no último encontro, né? Sinônimos da palavra comunhão: união, sintonia, concordância, compatibilidade, ligação, cooperação, e também fala de identificação e de identidade. Sinônimos da palavra comunhão. Olha tudo que implica nessa comunhão. Vou falar de novo: união, sintonia, concordância, compatibilidade, ligação, cooperação, identificação e identidade. E ontem aqui na reunião de jovens, a gente estava aqui, e o Jonathan falou sobre um texto, né? E esse texto foi o texto que eu quero começar, porque isso é uma verdade. O Salmo 133, né? Eu acho que todo mundo conhece, né? Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem, de que forma? Unidos, os irmãos. E diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha como é precioso isso. Quando vivemos assim, ali ordena o Senhor a bênção. Tremendo, né? A bênção de Deus sobre nós. E qual a origem desse relacionamento nosso, né? A origem desse relacionamento nosso tem origem lá no relacionamento da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem origem lá, nesse relacionamento deles, nessa unidade deles. Quando Deus, lá em Gênesis, criou o homem, né? Ele disse: olha, façamos o homem conforme a nossa semelhança, nossa imagem, a nossa semelhança. E depois disse assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, né? Então Deus formou ali a família, né? Sede fecundos, multiplicai-vos. E numa família tem relacionamento, as pessoas se relacionam. Não tem como uma família ser uma família sem se relacionar. Alguma coisa está errada, porque isso é algo que tem que estar presente na vida da família, o relacionamento uns com os outros, né? Ali está presente a sintonia, a compatibilidade, a ligação, a cooperação, a identificação, a identidade. O nosso relacionamento, o nosso vínculo que nos une não é algo carnal, não é algo terreno, mas sim espiritual. O que determina os relacionamentos na igreja não é algo espiritual. O nosso relacionamento, o nosso vínculo é algo de Deus, é algo do coração de Deus, é algo eterno. É algo eterno, isso que Deus estabeleceu para nós. Ontem foi falado muito aqui também, né, para aqueles que estavam aqui ontem, sobre o corpo de Cristo, né? Sobre ser membros do corpo de Cristo. Foi falado ontem aqui, foi um tempo muito precioso aqui ontem do Espírito Santo no meio dos jovens aqui. O corpo é formado por membros, né? Por membros. Ser membro do corpo de Cristo significa ser membro uns dos outros,
Ser membro do corpo de Cristo significa ser membro uns dos outros. Romanos 12, 5 diz assim, ó: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Somos membros uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros. Não somos corpo sozinho. Nem um corpo pode ser identificado como corpo se for um membro só. Um corpo é formado por muitos membros. Para ser corpo, eu preciso dos outros membros. Eu preciso dos outros membros para ser corpo. E como corpo, eu não posso abrir mão de nenhum membro. Como corpo, eu não posso abrir mão de nenhum membro. Tem algum membro no corpo que a gente possa achar que ele pode ser dispensado? Alguém quer abrir mão de algum membro do corpo? Então aqui, né, as da área da medicina aqui, Deus não colocou membro nenhum lá sem função, né? Esse dedinho aqui, será que ele posso abrir mão dele, que eu ainda fico com 4 nessa mão? Não dá, né? Pergunta para quem tem 4 só, como é que é? Se ele sente falta, se faz falta esse pequenininho. Gente, não podemos pensar que podemos abrir mão uns dos outros, pois todos são importantes no corpo e todos têm uma função. Todos têm uma função. Qual é a função? Já vamos ver qual é a função de cada membro. Os olhos não podem dizer para os ouvidos: eu não preciso de ti. Nem os ouvidos dizer para os olhos: não preciso de ti. O braço, já imaginaram um braço sem a mão? Imagina fazer o pão sem mão? Só com o braço, toco? Né? Essa mão que amassa o pão? Então, o braço não pode dizer para a mão: eu não preciso de ti. E muito menos a mão dizer para o braço: eu não preciso de ti. Imagina uma mão sem o braço. Ligado ao quê? Precisamos uns dos outros, queridos. Somos indispensáveis uns aos outros. 1 Coríntios 12, 25 diz assim, ó: precisamos cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperar com igual cuidado. Às vezes a gente lembra que tem um dedinho do pé lá, aquele pequenininho, só quando dói. A gente lembra dele, mas mesmo ele lá que parece que até podia ser dispensável, mas quando ele dói lá, a gente vê o quanto é ruim quando ele não está bem, para todo o corpo. Não podemos ser orgulhosos, autossuficientes, presunçosos, pensando que não precisamos uns dos outros, ou que podemos viver uns sem os outros. Não podemos viver uns sem os outros. Uns sem os outros não somos família, não somos corpo, não somos igreja.
Igreja não é formada de um membro só. O corpo de Cristo não é formado de um membro só. Nós lemos aqui, mas é formado de muitos membros. Muitos membros. Forma o corpo de Cristo, a igreja. Somos família de Deus. E Efésios 2,19, isso faz parte da nossa catequese, né? E assim já não sois mais. Quem lembra da catequese? Estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. É isso que nós somos. Nossa identidade como igreja, somos corpo de Cristo, família de Deus, igreja de Deus. E por que somos família? O que somos como família? O que somos? Somos irmãos. Por que somos irmãos? Porque temos o mesmo Pai. Fomos gerados pelo mesmo Pai. Tremendo isso, né? Só para ter ideia do o quão é grande, o quão é forte, o quão é poderoso o que nos une, o que nos faz corpo, o que nos faz igreja. João 1,12 também, catequese, né? Mas a todos quantos o receberam, o que ele fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós que estamos aqui, recebemos quem? A Jesus. E por causa disso, nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós cremos nele, recebemos ele. Gálatas 3,26 diz assim, olha só, preste bem atenção nisso aqui. Pois todos vós sois filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus. E agora vem a segunda parte, mediante a fé em Cristo Jesus. Para ser filho de Deus tem uma condição, a fé em Cristo Jesus. A gente ouve assim, mas todos somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se não tem essa fé em Cristo, não és filho, é só criatura. Mas não precisa permanecer como criatura, pode se tornar filho de Deus, mediante a fé em Cristo. Deus não fez ninguém para permanecer só como criatura. Deus nos fez para sermos filhos. Como irmãos, como família, como corpo, como igreja, como o Senhor quer que a gente viva. Atos 2,42 diz como é que eles viviam, os irmãos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim viviam os irmãos e eram fortalecidos nesse relacionamento, nessa maneira de viver. Colossenses 3,12-17 diz assim, que nós como eleitos de Deus devemos ser revestidos de ternos afetos de misericórdia, de bondade. Essa deve ser a nossa vestimenta, devemos nos revestir disso, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor e de paz. Está lá as vestimentas nossas, né, dos eleitos de Deus. Colossenses está dizendo que essa deve ser a nossa vestimenta. Outra coisa importante que a palavra nos diz, né, como devemos andar como corpo, como igreja. 1 Coríntios 14,26 diz assim: o que fazer, pois, irmãos, quando a gente se reúne? O que fazer? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação. E seja tudo feito para edificação. Isso aqui é muito precioso. Diz, quando nos reunimos, cada um tem, porque tem recebido, porque o mesmo Espírito que dá, Ele dá para todos, e Ele está em todos.
Por isso que é importante, amados, a gente ter a consciência da nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja. A gente está consciente e ciente de que eu sou responsável pela edificação do meu irmão, pela edificação da igreja. Cada um de nós é responsável, ninguém é menos, porque cada um tem recebido da sua graça e graça sobre graça. Quando eu entendo isso da minha responsabilidade, eu não preciso que ninguém fique me dizendo da importância de eu estar reunido com a minha igreja. Dizer assim: irmão, tu tem que ir na reunião, domingo tem reunião, tu tem que ir lá. Não precisa que ninguém fique me dizendo isso. Quando eu falei de comunhão com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, eu sei o que Deus quer, eu sei qual é a vontade de Deus para mim, eu entendo qual a minha responsabilidade como igreja. Não preciso que ninguém fique me dizendo, né? Mas às vezes a gente precisa ficar dizendo e lembrando: irmãos, precisa estar lá na célula. A gente tem que lembrar da importância de cada um estar no seu grupo, na célula. Lembra? Se tu não estiver lá no teu grupo, ou aqui nessa reunião aqui, tu vai deixar de estar edificando o teu irmão. Tu vai estar te omitindo, e tu vai estar privando o irmão, a igreja, de cooperar com a edificação da igreja. Se o reino de Deus para nós é aquilo que deve ser prioridade, está em primeiro lugar para nós, se isso está claro para nós, então eu não vou ficar pensando se é a opção para mim eu estar ou não estar. Aqueles que estão aqui, lembram, tem o pacto da célula, né? E lá tem o pacto da assiduidade, um deles, são 10. E ali fala que a possibilidade de não estar reunido como igreja, ou não estar no grupo, isso ia considerar diante de Deus a possibilidade, diante do Espírito Santo, a possibilidade de não estar. Né? Mas a gente, às vezes, trata isso como se a gente não tivesse a total clareza da importância nossa de estarmos reunidos como corpo, como igreja. Porque a gente viu aqui, está na palavra, nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Queridos, tu pode ir no teu grupo e não falar nada, mas só a tua presença lá vai edificar os que estão lá, só o fato de eles te verem, assim como aqui. Assim como aqui. Só a tua presença vai edificar. Então, não abre mão de estar como igreja. Lembra? Quando tu está lá, tu está fazendo a tua parte, cooperando para a edificação do corpo da igreja, dos santos. A gente cansa sim. Se sente cansado? Se sente, sim. Claro, cada um tem suas atividades, e não são poucas, né? Mas nós aqui, como igreja, pelo menos encontros que temos, nós temos 4 gerais, considerando os jovens, né? 4 total, no mês, 4. Aqueles que se reúnem semanalmente nas células, são mais 4 encontros, né? Somando dá 8 encontros. Tem 22 dias no mês ainda, que eu posso
fazer muitas outras coisas. Então, estou trazendo isso para mim, para nós meditar e nos examinarmos diante de Deus. Como eu tenho cooperado para a edificação do corpo de Cristo? O quanto eu tenho cooperado? Quando nós nos reunimos é para nossa edificação. E como nós nos edificamos? Aqui no encontro da igreja, a gente vê, no encontro do grupo, como nós nos edificamos? Abençoando, profetizando uns sobre os outros, animando, consolando, nos alegrando, confessando o pecado uns aos outros. A gente não vê isso no grupo? A gente não vê isso nessa reunião aqui, em geral? A gente acabou de ver. Honrando uns aos outros, servindo uns aos outros. Assim a gente se edifica uns aos outros, assim a gente se fortalece, e assim a gente vê Cristo, através do seu Espírito, se manifestando na vida das pessoas. Como é que eu digo assim para alguém, e certamente já deve ter dito para alguém, eu vejo a vida de Cristo na vida daquele irmão? O que te leva a dizer isso? O que te leva a dizer, eu vejo a vida de Cristo na vida dele, na vida dela? O que te leva a dizer isso é porque tu vê algo de Cristo na vida dele, na vida dela. Tu vê algo ali que faz ele semelhante a Jesus, ou ela. Esse aqui é um homem de Deus, a mulher de Deus. O que me leva a definir alguém como um homem de Deus, uma mulher de Deus? É aquilo que eu vejo de Deus na vida da pessoa. É isso mesmo. Quando a gente entende a riqueza que é essa multiforme de manifestação do Espírito, de mover do Espírito, aí a gente não vai abrir mão de estar junto. Como que eu vou abrir mão de estar junto diante dessa multiforme, dessa diversidade da manifestação dos dons do Espírito? Né? A gente viu ali agora na universidade lá dos Estados Unidos, aquilo lá, as pessoas estarem ali e não saírem dali. Gente, não tinha produção nenhuma lá, naquilo lá, para prender as pessoas lá. Eu não sei quem viu, eu vi um pastor, acho que um jovem pastor, deu uma palavra lá, uma palavra bem curtinha assim, falando sobre o amor de Deus, E aí depois entrou o pessoal louvando e aquele negócio ali foi. Alguns falaram avivamento. Pode ser sim. Avivamento é o seguinte: avivamento é quando a gente tem fome e sede de Deus. O avivamento vem. Quando a gente tem fome e sede, deseja a presença de Deus, se coloca na presença de Deus, temos o avivamento. E quando muitas pessoas se unem nesse mesmo propósito, com essa mesma fome, com essa mesma sede, puxa, Deus vem, através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus vem. E ali era um lugar simples, não tinha uma capela, um negócio ali, simples. Mas Deus se manifesta, independente do lugar, Ele se manifesta quando Ele vê corações realmente que estão desejando Ele, estão sedentos por Ele. Aí Deus se manifesta. Se tu montar um ambiente para isso, mas não tiver um coração que quer Deus, que deseja Deus, não vai adiantar nada. Mas quando nos reunimos, nem sempre
É mil maravilhas. Diz que ferro com ferro, e barulho de ferro se afiando, não é bom, mas afia. Nós temos um inimigo, e a gente só tem um inimigo, tá? A gente só tem um inimigo. E esse inimigo está constantemente lançando os dardos, para minar o relacionamento entre os irmãos. Que o diabo gosta de colocar uma pimentinha ali, e eles sabem muito bem como fazer isso, e aí a gente pega a gente de mau jeito, né? E a gente acaba deixando, né? Acaba sendo um instrumento usado por o diabo para minar o corpo. Como que isso acontece? Muitas vezes por uma falta de comunicação adequada. O problema de comunicação é sério, né? E os maiores problemas acontecem por essa comunicação que não é clara, adequada. A gente comunica de muitas coisas, a gente fala de muito jeito, né? Não só abrindo a boca, mas através dos olhos, das expressões, a gente comunica, né? Entre casal, né? Acontece. Não acontece? Os maiores problemas entre os casais é a falta de comunicação. Não só a falta, mas a comunicação inadequada. Acontece, né? E isso depois gera um problemão, às vezes difícil da gente conseguir explicar, né? Não foi o que eu quis dizer, mas disse, né? E está feito o problema. Acontece isso na vida da igreja também. Por quê? Porque somos pessoas, né? E às vezes, né, a gente não dá lugar à carne, e essas coisas vêm. A desconfiança também é um problema que o diabo usa para gerar problema nos relacionamentos. Desconfiança, né? Tem gente que é desconfiado, e aí fica imaginando coisa. Mas eu acho que isso ele fez por causa disso, mas eu acho que foi por isso, acho que foi por aquilo. A desconfiança é algo muito sério e que traz muito prejuízo nos relacionamentos, né? A autocomiseração, sabe o que é autocomiseração? Autocomiseração é assim: temos pena de nós mesmos, temos pena da gente, coitado de mim, ninguém me entende, só acontece comigo isso, né? Parece que ele é o centro do mundo, só com ele que acontece, ninguém entende, né? Ninguém me convida para nada, é sempre assim, não adianta mesmo, ninguém se importa comigo. Já ouviram isso? Eu já fiz isso. Mas isso é autocomiseração. E isso também gera problema nos relacionamentos. Ressentimentos. Isso também gera muito problema, ressentimentos. Por quê? Como assim? Por causa de coisas que acontecem, situações que acontecem que não ficam resolvidas ou não ficam bem resolvidas, gera ressentimentos. E tem pessoas que vivem a vida toda debaixo de ressentimentos e não ficam livres para se relacionarem uns com os outros. Ressentidos. Tiveram motivos para isso, sim, mas não vive debaixo da escravidão disso, debaixo do domínio disso, porque isso faz mal, isso faz muito mal para a gente,
Tem um cântico, né, de alguém, que eu ouvi esses dias, que diz assim, ó: eu não tenho tempo a perder com ressentimentos, quando eu entendo que Ele me ama. Não tenho tempo a perder com ressentimentos. A Ana está rindo ali, porque é da Ana Paula Nana. Sabe? Não tenho tempo a perder com ressentimentos, quando eu entendo que Ele me ama. E Ele ama, isso é um fato, tá? Então, ressentimentos, nem estou aí para ti, mas eu sei que não é assim, né? Nós temos emoções, nós temos sentimentos, né? Mas o Senhor quer governar sobre isso também em nossas vidas. Pensamos que as pessoas estão com más intenções, achamos que as pessoas estão pensando mal a nosso respeito, né? Isso é desconfiança. Os comentários, a maledicência. Sabe o que é maledicência, né? Esses comentários. Só para te orar, tá? Vou te falar uma coisa. Só para te orar. Fofoca, gente. Fofoca. Tem gente que se alimenta disso. E tem gente que quer saber de tudo. De tudo que acontece. Maledicência. Provérbios 6, 16 e 19 diz assim, ó: olha só como é sério isso. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Cuida bem a 7ª, que Ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquela que Ele abomina, o que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Tiago 4,11, ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Mateus 7, 3 a 5, diz assim: por que vê tu, né? Por que vês tu o argueiro ou o cisco no olho do teu irmão? Está falando de um argueiro, uma coisa pequenininha, um cisco no olho. Tem cisco no olho que a gente às vezes não consegue nem enxergar para tirar, né, no olho de alguém, né? É difícil até de enxergar, mas é um cisco que está ali. E não repara na trave que está no teu. A trave não é um cisco, é um negócio grande. A trave. Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E aí chama de hipócrita quem age assim. A palavra diz que é hipócrita quem age assim. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. Nossa tendência é apontar os erros. Esse indicador aqui é de acusação. Nossa tendência é apontar os erros, os pecados dos outros, acusar, nos colocarmos numa posição de juiz, de superioridade. Pensamos de nós além do que convém, muitas vezes. O que se exalta será humilhado. Mateus 5, 23 a 24, ele diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha, está dizendo aqui: se ali tu te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, ele tem contra ti, não é tu contra ele, ele contra ti, o que tem que fazer? Deixa ali perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então depois volta e faz a tua oferta.
Está dizendo aqui, mas quem errou não foi eu que errei com ele, foi ele que errou comigo. Mas está dizendo aqui, então vai lá e acerta. Procura ele. O ofendido vai procurar o ofensor. Lembramos de alguém que fez isso? Lembramos de alguém que fez isso? O ofendido veio ao encontro do ofensor. Precisamos ajudar uns aos outros para não pecarmos uns contra os outros. Precisamos ajudar uns aos outros para não pecar contra os outros. E como fazer isso? Não falando mal uns dos outros, não falando e também não ouvindo e nem permitindo que falemos mal uns dos outros. Mas eu não falo, mas está na rodinha e está ouvindo falar mal um dos outros, está junto. Está concordando? A gente tem que chegar assim, mesmo que às vezes parece que a gente está se achando, mas se vê alguém falando mal do irmão, diz assim, irmão, você não fala mal do nosso irmão, não fala mal dele, não fala. A palavra diz para a gente não falar mal, a gente vai estar pecando se a gente vai estar falando mal. E se eu ficar aqui quietinho e não dizer nada, eu também vou estar pecando, vou estar concordando. Quem diz quem cala, consente. Então a gente tem que se guardar. Eu tenho que proteger meu irmão, guardar meu irmão. Alguém já falou mal do teu filho para ti e tu achou bom? Toca no filho, é complicado, né? Mas estão dizendo verdade sobre ele, muitas vezes. Mas mesmo assim a gente não gosta. Mesmo assim a gente não gosta. Então, do nosso irmão, nós temos que ter muito cuidado, temos que guardar uns aos outros. Não falar mal do Ednilson para mim? Não, que não fala mal. Então, se tem alguma coisa que de repente está percebendo nele, vai lá e fala com ele. Vai lá e fala com ele. Entendeu? Mas vai e fala direitinho, né? Querendo ajudar ele mesmo. Querendo ajudar ele mesmo. Senão chega lá e diz assim, cheguei e falei na lata, porque comigo é assim, eu falo, o que eu tenho que falar, eu falo. Que isso, rapaz? Que isso, mal educado pra caramba. Sem jeito. Acha que vai edificar a vida do teu irmão assim? Vai gerar ira. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo, como se isso fosse uma virtude. Né? E eu sou transparente. Que transparência é essa? Se orgulha disso ainda? Totalmente insensível. O que devo saber sobre a vida? O que a gente deve querer saber na vida do nosso irmão? Alguém se arrisca? O que eu tenho que querer saber na vida do meu irmão? Olha só o que Paulo diz, em 1 Coríntios 2:2. Porque eu decidi, olha aqui, ele decidiu, porque a vontade dele é saber mais coisas, sobre outras coisas na vida do irmão, mas ele disse assim, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tem que saber da vida de Cristo, da vida do meu irmão. Quando nós que cuidamos de outras vidas, discipuladores, eu vou sentar com o meu discípulo lá, eu vou querer saber como está Cristo aí, como está a vida de Cristo aí. Então o que eu tenho que querer saber na vida do meu irmão é de Cristo na vida dele. Mas quando a gente quer saber mais do que tem de Cristo ali, dá problema. Paulo decidiu não saber nada na vida dos irmãos a não ser Cristo, né? A vida de Cristo é aquilo que realmente nos edifica, é o que nos faz crescer e que nos leva a uma maturidade espiritual.
A vida de Cristo é que nos leva a essa maturidade espiritual. O que devo fazer para vencer os pecados que me impedem de ter comunhão com os irmãos? O que eu devo fazer para vencer esses pecados que me impedem de ter comunhão com os irmãos, de ser bênção na vida deles? O que tenho que fazer? Digo, porém, andai, viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos, a vontade da carne. Andai, vivam no Espírito, e a gente dessa maneira não vai satisfazer a vontade da nossa carne, porque só tem um jeito de não fazer vontade da carne, é sendo mortificando pelo Espírito, crucificando essa carne, mostrando, ó, teu lugar está lá, ó, lá na cruz é o teu lugar, lá na cruz é o teu lugar, né? Mas eu lembro que alguém que teve entre nós dizia assim, parece que muitas vezes a gente está lá na cruz com um velcro, sai tão rápido de lá. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Irmão, precisamos nos examinar. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu tenho que ver por que eu não estou tendo comunhão com ele. Por quê? O que está me dividindo? Porque se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho com meu irmão. Se eu estou na luz. E diz ainda que o sangue de Jesus, daí, né? Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se mantemos comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, se andamos na luz, também temos comunhão uns com os outros. Mas se não temos comunhão uns com os outros, então também não temos comunhão com Deus. Ninguém está ligado ao cabeça se não estiver no corpo. Não tem como o braço ser ligado direto à cabeça. Ele tem que estar no corpo. E todos estão ligados à cabeça no corpo, através uns dos outros. Através uns dos outros. Tem um texto também de 2 Coríntios 5,16 que diz assim: e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Devemos olhar uns para os outros com os olhos do Espírito. Os olhos do Espírito são olhos de misericórdia, de compaixão, de perdão e não de acusação. Os olhos do Espírito. Se andamos no Espírito, vivemos no Espírito, também vamos então olhar com esses olhos, os olhos dele. Porque é assim que o Senhor nos olha, nos olhou e continua nos olhando. Com esses olhos de compaixão, de misericórdia, de perdão. A base da comunhão, do relacionamento é o amor, né? A gente começou aqui hoje a reunião falando do amor. Gálatas 5, 3, 14 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É Gálatas 5, 13 e 14. Diz que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. Como a mim mesmo.
Ou seja, né? O que eu não quero para mim, também não quero para ele. Eu lembrei também agora da palavra que diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Tessalonicenses: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Então o Senhor nos faça crescer e aumentar nessa prática do amor uns com os outros. Que Deus nos faça sermos aperfeiçoados nisso, nesse amor. Porque a palavra diz que se a gente amar uns aos outros, o mundo realmente vai reconhecer que somos discípulos de Jesus, e isso é verdade, irmãos. Eu já falei aqui, vou falar de novo, de um testemunho que eu tive de um incrédulo, que eu trabalhava, um incrédulo. Alguns aqui que estão aqui reuniram lá na Rio Branco, na Vidal de Negreiros, número 1000. Quem reuniu lá que está aqui? Eu sei. Olha aí, ó, alguns levantaram a mão aqui, que reuniram lá. E lá tinha um mover tão grande do Espírito, uma presença tão grande do Espírito naquele lugar, que vinha pessoas que a gente não sabia de onde vinham as pessoas, mas vinham, se achegavam. Nós não saíamos a evangelizar, mas as pessoas vinham. E aí eu estou lembrando daquele texto de Atos, que como viviam os discípulos lá, né? E andavam na comunhão, no ensino dos apóstolos, no repartir, né? E comia e fazia as refeições com singeleza de coração, né? E aí o que dizia ali? E contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Esse acréscimo dos salvos era consequência daquilo que eles estavam vivendo. Olha o poder que tem o testemunho. Olha o poder que tem o testemunho de Jesus. Então essa pessoa, esse incrédulo, eu trabalhava com ele, e ele morava ali nessa rua, próximo do local de reunião, e as reuniões lá eram domingo, 7 horas da noite, né, amiga? E o povo chegava ali, aquele povo chegava com tanta alegria naquele lugar, aquele povo não via a hora de chegar os dias de reunião para estar lá. Eu não estou exagerando, é assim, os que estão aqui sabem disso. O Zé Roberto está lá balançando a cabeça assim, teve naquele tempo lá. Eu não ansioso por chegar o dia de ir para o encontro, me arrumava, né, bonitinho, botava uma roupinha legal, perfumezinho, para ir, porque tinha alegria de ir, de estar lá, e era um negócio tremendo aquilo. E esse homem, um dia o meu chefe lá perguntou para ele, porque o meu chefe me conheceu incrédulo, e depois eu me converti, aí deu um parafuso na cabeça dele, e ele perguntou para esse meu colega: vem cá, como é que é esse negócio lá onde o Roberto vai, o que tem lá? Ele disse assim: olha, seu fulano, eu não sei como é que é lá, porque ele nunca tinha ido mesmo, e nunca foi, eu não sei como é que é lá, mas uma coisa eu sei, eles se amam. Isso ele disse para mim, eu nunca esqueci disso, olha o poder que tem esse amor de Deus na nossa vida, não precisa falar nada, mas impacta as pessoas. Eu não sei como é que é, mas uma coisa eu sei, eles se amam. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns. É isso, todos vão saber, todos vão conhecer, todos vão reconhecer nós como discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Mas é difícil amar. Queridos, Deus já derramou desse amor sobre nós através do seu Espírito. Esse amor está em nós. O Espírito não habita em nós? Habita.
está em nós. Então o amor está ali. Esse amor está em nós, dentro de nós. Está ali, nós só temos que manifestar isso. João 15:17, olha só, isso aqui não é uma opção para nós, isso aqui é uma ordem de Jesus, está lá em João 15:17, pode conferir lá, tá? Diz assim, ó, ele dizendo, Jesus dizendo, na minha Bíblia está em letras vermelhas, tudo que aparece em letras vermelhas na minha Bíblia, significa que é Jesus falando, e aí ele diz assim, ó, isso vos mando, não é opção, é mandamento, que vos ameis uns aos outros, é uma ordem dele, e eu decido obedecer, assim como Paulo decidiu não saber nada na vida dos irmãos, a não ser Cristo, eu decido obedecer, e Deus vai me dar graça para amar, como Ele quer que eu ame. Que eu falei sobre o amor, né? O amor está em nós, olha só, Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Olha só, é o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. É derramado, não é conta-gota, gotinha. Eu quero 30 gotas. Não, é derramado, para a gente ficar cheio. Né? A prática, o exercício do amor elimina os conflitos. Tem um ditado, é um ditado mesmo, né? Diz que quando um não quer, dois não. Quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, se o outro está lá te batendo, e aí tu demonstra amor por ele, né? Elimina o conflito. É. E quando tu ama, tu amontoa braços vivas sobre a cabeça daquele que está te batendo. Estou terminando aqui. A vida de nós como discípulos é motivada pelo amor. É esse amor, né, que motivou Deus a enviar Jesus, ó. Porque Deus amou, e aí o que Ele fez? Como é que foi essa atitude prática do amor dele? Enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou e deu, e na prática demonstrou esse amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para si mesmo, para a edificação de si mesmo em amor. O Gabriel, depois pode vir aqui para nós depois encerrar com um cântico aqui. Eu vou ler de novo isso aqui, tá? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Lembra das juntas e ligamentos que unem os membros do corpo, né? De termos essas juntas e ligamentos bem fortes entre nós, que nos ligam. E aí continua assim, ó, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui fala da justa cooperação de cada parte. Nós que estamos aqui, cada um de nós é essa cada parte. Ou seja, precisamos cooperar para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Temos esta responsabilidade com a igreja, com os discípulos que nós servimos. Queridos, nós como discípulos, eu estava ali não estava nem programado, mas acabei passando na sexta-feira, não,
contigo, na quinta. Eu acabei passando, também programado, acabei passando na casa do Ezequiel e Clarice ali, e a gente estava repartindo, compartilhando a atitude de cada um de nós, sejamos líderes ou não, pastores ou não, diáconos ou não, mas a atitude de cada um de nós, ela implica aí alguma coisa na vida dos irmãos. Cada movimento nosso, e principalmente daqueles que são líderes, liderança, cada movimento nosso é observado e influencia os irmãos para aquilo que é bom ou para aquilo que não é. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos responsabilidade uns com os outros. Então, eu não posso falar de qualquer jeito, não posso dizer o que eu quero, dependendo do que eu vou dizer, mas o que eu vou fazer eu tenho que ser em amor, com cuidado. Cada um de nós, de alguma maneira, é referência um para o outro. É referência um para o outro. As pessoas nos olham e precisam olhar e ver Cristo. Estava falando, não sei onde é que foi que eu falei, vocês já ouviram alguém dizer assim: não olha para mim, olha para Jesus. Mas Jesus não está em ti, eu preciso ver Ele aí. Não olha para mim, olha para Jesus. Mas Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não teve medo de chamar a responsabilidade para ele com relação à vida de Cristo. Ele não teve medo de chamar essa responsabilidade para ele, mas nós nos omitimos. Não olha para mim, olha para Jesus. Mas Jesus não está aí, então é um problema, Ele não está aí. Onde estás? Então é sério, né? Temos que assumir essa responsabilidade como discípulo de Jesus, para a edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós é responsável pelo crescimento e edificação da igreja do Senhor. Eu, como discípulo, tenho sido responsável pelo crescimento e edificação da igreja? Ou eu tenho sido responsável pela divisão e enfraquecimento da igreja? Isso é sério. Ou nós somos responsáveis e estamos cooperando para a edificação e crescimento da igreja, ou nós estamos cooperando para o enfraquecimento da igreja, por causa da divisão, por causa do meu problema um com o outro. Coopera para a edificação e não para o enfraquecimento da igreja, porque Deus vai pedir conta para nós. Isso é muito sério. E terminando com o texto que eu comecei, porque isso é uma verdade. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável. Isso é uma verdade, queridos, precisamos declarar isso. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, aqui, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Estão percebendo a preciosidade disso? Quando andamos assim, quando vivemos assim, a bênção do Senhor nos segue. A bênção do Senhor nos segue. Tua bondade me seguirá, tua bênção me seguirá. Quando vivemos em comunhão, edificação e amor, o Senhor ordena a sua bênção sobre nós e ela permanece sobre nós, a sua igreja. Eu não sou de fazer isso, de querer manipular nada. Eu não sou disso. Eu acho que quem tem que constranger e mover é o Espírito Santo. É o Espírito. E não quero que tu faça porque eu vou dizer. Mas se o Espírito te mover, se tem alguma coisa pendente, de repente tua, com algum irmão,
vai lá e acerta. Procura ele aqui. Vai lá, sem constrangimento nenhum. Mas ele não está aqui. Pode vir procurar nós aqui e dizer: eu tenho dificuldade com esse irmão, e eu quero trazer aqui. E quando eu ver ele, ele estiver comigo, eu vou acertar com ele. Porque assim a gente vai estar guardando a igreja, a gente vai estar fortalecendo a igreja. Porque se eu não faço isso, eu vou estar enfraquecendo a igreja, e eu vou estar sendo responsável por isso. E aí, daquele que age assim. Então, se tu tem, meu amado, vai, acerta, procura lá, vai lá. Mas não sai daqui. Ó, sabe o que faz com o teu orgulho, se for isso que está te pedindo? Manda para o inferno, porque lá é o lugar do orgulho. Manda para o inferno o orgulho. Manda para o inferno o ressentimento, a amargura. E ama aquele que te ofendeu. Se tiver algum caso assim, acerta aí. A gente vai louvar o Senhor com um cântico aqui, e que o Espírito ministre no nosso coração. Em nome de Jesus.